Abra a sua Bíblia lá no livro de Josué, que eu comecei a semana passada com vocês, capítulo de número 14 do livro de Josué, e eu quero hoje, irmãos, versículos 10 e 11, para falar contigo. E eu tenho falado com você já em algumas reuniões, né? E é um tema, é um tema que não se esgota. Quanto mais você se aprofunda, mais dele você tem, mais dele você aprende. Que é uma coisa chamada-se propósito. E aí você começa a olhar, começa a ver, começa a buscar na palavra de Deus, começa a observar, e olha, meu irmão, Deus ele vai abrindo portas, ele vai falando e tudo mais. Eu falei a semana passada que a respeito de uma conversa desses dois homens, que foi o Josué e o Caleb. Eles foram enviados a espiar a terra, certo? Só que aí a turma que foi com eles, todo mundo voltou lá dizendo, olha, não dá, não tem jeito, não tem como, entendeu? Tem inimigo. Eu dei um exemplo hoje de manhã aqui. Imagina você, se eu e você fôssemos enviados a espiar o inferno. Pronto, é isso aí. A maioria dos inimigos do povo de Deus estavam ali, habitavam ali, certo? E eles voltaram. Mas pastor, ali já era um outro caso. Pois é, deixa eu te explicar uma coisa aqui, irmãos. Quando chegaram, eu falei a semana passada, só para você se recordar, quando chegaram e disseram, olha, não tem jeito, não tem condições, não dá, o Caleb e o Josué disseram assim, olha, dá, tem jeito, tem condições, certo? E isso fica uma lição para nós. Por quê, pastor? Porque na verdade é o seguinte, quem fez a promessa da terra prometida? Foi Deus. Digam graças a Deus. Então, se Deus fez a promessa, tem jeito. Eu encontro, por exemplo, vou te dar exemplos aqui, na Bíblia Sagrada, sobre família, bênção familiar, união familiar. Quem é que fez essa promessa? Foi Deus? Foi Deus. Então não adianta, como isso que eu vou te falar, eu não ouvi alguém falando para alguém. Eu ouvi alguém falando para mim diretamente. Pastor, casamento é uma instituição falida. Para mim, instituição falida é Satanás e o inferno inteiro. Acabou. O que vem de Deus não é instituição falida. Porque se fosse, Deus não teria criado. Então, se tem a promessa, quem é que fez? Foi Deus? Foi Deus. Então tem jeito. Tem promessa na Bíblia Sagrada de cura. Certo? Cura. A pessoa ser curada fisicamente. Espera aí. Quem é que fez a promessa? Quem é que carregou sobre si minhas dores e enfermidades e pelas pisaduras dele eu fui sarado? Jesus. Então tem jeito. Então eu não aceito nada menos daquilo que não esteja dentro da palavra de Deus e que foi feito em forma de promessa. E não foi homem, não foi pastor, não foi o profeta, foi o próprio Deus quem prometeu. Foi isso que o Josué disse. Ele disse, gente, tem jeito. Ah, mas lá tem gigante. Gente, tem jeito. Adversidade, problema, barreiras, entendeu? Negatividade, coisa ruim, você vai encontrar na sua caminhada. Você vai encontrar, não adianta. Não adianta você falar, olha, eu estou indo bem, depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu nunca mais tive problemas. Eu vou perguntar para você se você é um morto-vivo, irmãos. Porque se você vive aqui, se você habita sobre a face da terra, você vai ter adversidade sim. Amém, Jesus? Então existe isso, existe. Só que o Josué, o Caleb chegou e disse, não, peraí, tem condições sim. Tem, isso aí tem. E não adianta porque tem. Aí ele chega aqui no versículo de número 10, e ele diz assim, ó, na conversa deles. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora
eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Amém, Jesus? Amém, igreja? Então me diga uma coisa, quando ele recebeu a promessa, ele tinha quantos anos, irmãos? Não. Quantos anos ele tinha? 40, irmãos. 40 anos. E ele diz aqui, olha, agora, se passaram, desde o dia que eu recebi a promessa até agora, 45 anos. Então, ele tem quantos anos agora, irmãos? 85 anos. Eu te faço uma pergunta. E se esse homem, chamado-se Caleb, que isso aqui, eu comentei hoje de manhã, depois eu falo contigo. Eu estava dando uma meditada, certo? Na palavra de Deus, eu já li isso aqui inúmeras vezes, mas esses dias atrás, há uns 10 dias atrás, isso aqui soou de uma maneira diferente comigo, certo? Porque eu me presto a pregar a você aqui sobre compromisso com Deus, sobre ter propósito com Deus. Mas quando você lê isso aqui, você realmente chega a uma conclusão do que é ter um propósito com o Senhor Deus. Se esse homem, Caleb, não tem o compromisso com Deus, eu lhe pergunto, será que ele teria aguentado 45 anos de espera? Ele recebeu a promessa aos 40, de que ele e a família dele, os herdeiros dele, herdariam as terras de Hebrom, certo? Poderia aos 45 anos chegar e falar, espera aí, nós já entramos, estamos aqui, cadê minha parte? Cadê o que é meu? Aonde está o que me pertence? Eu comentei hoje de manhã na igreja o seguinte, irmãos, nesses dias Deus me deu essa direção, esse ensinamento, o seguinte, deixa eu ver um exemplo, está aqui, já achei o exemplo na minha cabeça aqui, vamos falar do Naamã. O Senhor Deus pega o profeta e diz para o profeta, falar para o Naamã o seguinte, 7 vezes nas águas do Rio Jordão você tem que mergulhar, não é isso? Sim ou não? Sim. Então Deus teve que cumprir em quantos mergulhos? Eu não ouvi. 7. E se Deus tivesse dito o seguinte, vai e mergulhe nas águas do Rio Jordão, Deus teria que cumprir em quanto tempo? Hã? Não sei. 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Quando você vê aqui, porque a gente tem esse negócio, eu tenho a promessa, mas eu estou lá cobrando ela de Deus, certo? Quando Deus fez a promessa, Ele deu tempo para você? Ele falou em quantos dias seria? Ele disse para você, vai ser em 6 meses. Ah não, pastor, para mim ele falou, bom, então ele tem que cumprir em 6 meses. Não, ele tem, pastor, não, ele tem. Ele tem não porque ele seja obrigado, mas porque a Bíblia diz que ele vela sobre a palavra dele, ele guarda sobre a palavra dele para cumpri-la. Amém, Jesus? Então ele tem, certo? Mas se ele não deu o tempo, não adianta você querer apressar a Deus, porque só vai funcionar no tempo dele. Não adianta. Ah, mas eu quero, para onde, pastor? O que você quer, o que você deixa de querer, o problema é seu. Se ele falou para você, olha, eu vou fazer, eu estou te dando a promessa que eu vou fazer, é no tempo dele. Pode ser um dia, um mês, 1 ano, 10 anos ou 50 anos. A única coisa que você não pode, e que eu tenho falado nisso, porque ter esse compromisso, ter esse propósito no coração é não sair da posição que Deus te colocou. Não arrede o pé dela por nada na tua vida, porque a partir do momento em que você arredar o seu pé,
você já passa a ser um perdedor na sua vida. Perdedor. Eu estou aí já orando. Eu tenho coisas que eu oro há muitos anos na minha vida. E aí, pastor? Até agora eu não vi nem passar sombra perto. Continuo orando. Mas se não for, eu falei hoje para os irmãos que tem coisas na Bíblia, irmãos, que você só está plantando aqui hoje, mas que quem na realidade vai desfrutar serão seus filhos, serão seus netos, serão seus bisnetos. Você quer ver uma coisa? Eu falei o versículo, era Hebreus 11, 13, né? Eu tinha, hoje me bateu assim aquela coisa na cabeça, mas eu não lembrava onde está. Dá uma idazinha em Hebreus, depois a gente volta para cá, aonde nós estávamos. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 13, do livro de Hebreus. Aqui, irmãos, em Hebreus 11, né, vem aqui falando essa passagem dos heróis da fé, do povo de Deus, daqueles que prevaleceram, daqueles que estavam ali no caminho e tal. No versículo 13, diz assim, olha, todos estes morreram aonde, igreja? Eles saíram da fé dele? Eles deixaram a crença deles em Deus ou não? Não, eles permaneceram nela. Vendo bênção, não vendo bênção, recebendo promessa, não recebendo promessa, tudo dando certo, daí a pouco tudo dando errado, o que eles fizeram? Não arredaram um pé. Aí diz assim, olha, sem terem recebido o que, igreja? As promessas. Apenas continue orando, irmãos. Apenas continue. Mas tem coisa que às vezes não é para você. Deus está usando para você plantar. Deus está usando você para fazer, às vezes para uma geração até futura. Mas tem gente lá na minha casa, pastor, que não quer nem saber de Deus. Hoje, continue na fé. Continue na fé. Não saia dela, não. Vou te dar um exemplo. Moisés. Você conhece a história de Moisés, não conhece? Ixi, já deu uma diminuída na acelerada aí. Sim ou não? Então vamos lá. Eu pergunto, você responde, combinado? E se eu ver que a sua boquinha não está mexendo, eu vou mandar pegar o microfone lá para você. Feito? Não, a sua obrigação, no mínimo, ela é Bíblia, né, irmãos? No mínimo. Você concorda comigo? Satanás, que é o seu destruidor, que tenta destruir sua vida, conhece a Bíblia inteira, e você vai dizer para mim que não conhece? Eu não acredito nisso, mas vamos lá. Primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele passou onde? Eu vi que uma turma de cá parece que não respondeu. Vamos de novo. Ele passou aonde? No Egito. Né? Vai no embalo, quem não sabe... Faz assim, vai no embalo, mas vai lendo Bíblia. Depois os outros 40 anos, ele passou onde? Sendo preparado por Deus. Então 40 com 40, cadê a Nildinha? Deu quanto? Essa mulher está demais na matemática, meu irmão. Maravilha. 80 anos ele volta, meu irmão. Você sabe lá o que é isso? Ele volta amando de Deus para libertar uma nação inteira. Olha o que é propósito. Tem cara que chega aí com 80 anos e diz, eu estou com o pé na cova, estou com o braço na cova, o umbigo já está na cova, o fígado já foi para a cova, está tudo na cova, irmão. Está o quê? Só está o buraquinho do nariz para me respirar um pouquinho fora. Não é assim não, irmãos. Já te falei que as tuas forças se renovam todos os dias no Senhor. Todos os dias tem uma renovação e tem uma força do Espírito de Deus sobre a sua vida, tanto física quanto espiritualmente. Amém, Jesus? E os outros últimos 40 anos da vida dele, ele passou aonde?
É isso, parece que só a irmã que falou, o resto aqui não falou. Passou aonde? Fazendo o quê? Fala para mim, andando para lá e para cá, até chegar na terra prometida, que era logo ali, pertinho. Não era longe, não precisava ter andado 40 anos. É que tinha um povo ali que não podia entrar, irmãos. Deus não deixou que eles entrassem. Então, até que o último não fosse embora para a eternidade, Deus não permitiu. Certo? Moisés levou o povo à terra prometida ou não levou? Sim ou não? Ele tinha a promessa de entrar na terra prometida ou não? Mas ele entrou? Não entrou. Quem foi o primeiro homem a receber a promessa da terra prometida? Vamos ler a Bíblia, gente? Vamos ler Gênesis capítulo 12, irmãos? Então, a hora que chegar em casa, você dá uma lidazinha. Abraão. E ele entrou na terra prometida? Então, talvez muitas coisas aqui hoje, você está plantando lá para os seus filhos, sem saber, você está plantando para os seus netos, para os seus bisnetos e tataranetos. Amém, Jesus? Mas vai no tempo de Deus, irmãos. Vai certo, igreja. Vai da maneira correta. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Volta lá onde nós estávamos. Josué capítulo 14, versículo 10. Continue na sua caminhada. Não saia dela por nada. Pastor, olha, eu já enfrentei adversidades, eu tive cada baque na minha vida e não sei o quê. Eu estou assim, ó, só pela misericórdia de Deus. Olha isso aqui, Josué, versículo 10. E agora, disse ele, eis que o Senhor me conservou em vida. Você sabe que Deus te conserva em vida, não sabe? Você sabe que você tem aí no mínimo para viver 70 anos, né? Mas você pode passar muito mais do que isso. Mas muito mais. Porque longevidade é algo que vem de Deus e é do agrado do Senhor. E você sabe por que Ele te conserva em vida? Você sabe por que Deus conservou Caleb em vida? Porque Deus queria que ele recebesse a promessa. Deus quer que você receba a sua promessa. Mas você tem que ter propósito no coração, irmãos. Você tem que ser uma pessoa de propósito. Porque não adianta se não for, não adianta. Não adianta eu chegar aqui, irmãozinho, já te contei, né? Irmãozinho daqui, irmãozinho de lá, beijinho daqui, beijinho de lá. Aqui não tem isso. Aqui não tem. Eu vou te tratar segundo a palavra de Deus. Falei agora para a Rosângela, um caso que eu estava até comentando com ela aqui, de um pessoal, né? E eu falei, o pessoal não falou comigo, você sabe por quê, Rosângela? Por um único caso. Eu deixo de ser seu pastor, falei para ela. Não me referindo a ela, a pessoa. Eu falei, eu deixo de ser seu pastor o dia que eu passo a ser seu amigo. E isso comigo não existe. Eu sei separar, mas sem separar assim, ó, tremendamente. Sou seu amigo, tomo café com você na rua, bato papo, dou risada, brinco com você. Mas a hora que eu tiver que juntar nas tuas duas orelhas e puxá-la para o alto e fazer você virar bailarino na pontinha do pé, eu faço isso contigo. Sem problema nenhum. Eu não tenho esse tipo de problema. A pessoa está lá, parada, olha, não sei o quê. Deus te conserva em vida, porque Ele quer que você receba a promessa. Ele quer que você seja abençoado, assim como você quer que um filho seu se dê bem na vida, Deus quer que você se dê bem também. Ah, mas eu tive, o que eu tive esquece, o que eu tive acabou, o que eu tive já passou. Tive, está lá atrás. O negócio é o que eu vou ter daqui para frente. O negócio é o que eu vou fazer daqui para frente. O que passou, passou. Quem gosta de passado é museu, meu irmão. Amém, Jesus? Morre o assunto. Acabou. Deus é Deus de restituição. Deus te coloca no topo. Deus reverte quadros. Deus muda a sua história. Digam graças a Deus. Ele disse, o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora. Quer dizer, se passaram 45 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade
de 85. Então, se eu hoje tenho 85 e se passou 45, é porque quando eu recebi a promessa eu tinha 40 anos. E se ele desanimasse? E se ele tivesse dito, como a maioria hoje, desse bando de pessoas que se dizem ser evangélicos, cheio de nhenhenhé, mimimi, papapá. Aprenda uma coisa: você quer servir a Deus, você vai tomar paulada na tua cabeça e continue de pé. Frescura não existe no evangelho. Amém, Jesus? Aprenda a apanhar e continuar de pé. Apanhe e continue de pé. Por quê, pastor? Porque meu propósito maior é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. Aí tem gente que estou cansado, estou indo, não está resolvendo, estou fazendo, não está dando certo. E, nossa, misericórdia, meu irmão. Da azia até em sorrisal. Sério mesmo, irmão. Tremendo um negócio desse. Segura aí onde você está. Vai lá no livro de Daniel, capítulo 12, último capítulo do livro de Daniel, último versículo do capítulo 12. E eu quero que você leia para mim no já, bem alto, mas tão alto, meu irmão, que vai ajudar a desentupir essa marginal Tietê, que eu não aguento mais esse congestionamento. Combinado? Só que até o ponto e vírgula, é o comecinho do versículo. Antes do ponto e vírgula tem uma vírgula. Eu quero até o ponto e vírgula. Daniel, capítulo 12, verso 13. Acharam? Olha aqui para mim, só a primeira palavra aí na sua Bíblia começa como? Tu. É isso mesmo? Agora, olhem para mim. Tu é quem? O pastor, sou eu. Então o Espírito de Deus se refere à minha pessoa e à sua pessoa. O Espírito de Deus está se referindo a mim e a você que estamos aqui na igreja, mas a mim e a você que está aí me assistindo, aonde quer que você esteja. Amém, Jesus? Então, todos acharam? Hora que eu falar já, você abre esse bocão e solta essa linda voz que Deus te deu, porque eu quero ouvir bem alto até o ponto e vírgula só. Não precisa ler mais. Amém, Jesus? Vamos lá? Já. Eu falei até o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Tu, porém, isso aqui é um recadinho de Deus, vai até aonde, igreja? O fim. Acabou. Deus mais está. Não interessa o que está, não interessa aonde esteve, não interessa o que estará. Continue, vai, seja insistente, seja um Caleb, vai até o fim, não interessa o tempo que vai demorar, a palavra, a promessa vai se cumprir em o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus, qualquer área da sua vida, ela vai se cumprir, vai até o fim. Tu, porém, seja bonito, feio, rico, pobre, não interessa a sua cor, sua escolaridade, seu grau de sabedoria, a capacidade do seu QI, não interessa. Ele está dizendo, vai até o fim. Você vai ser tentado? Vai, mas vai até o fim. Você vai ter adversidades? Vai, mas vai até o fim. Você vai encontrar barreiras? Vai, mas continue até o fim, não pare por nada, não saia da posição que Deus te colocou. Você está investindo para você, mas sem que você saiba, você está investindo na vida de outros, meu irmão. Amém, Jesus? Pessoas que aparentemente você diz agora, olha, ninguém quer nada agora, mas vai querer, porque você está fazendo a sua parte. Amém? O Caleb, ele disse aqui, olha,
Mas agora eis que o Senhor me conservou em vida, voltando lá para Josué, 14:10, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel sobre o deserto, e agora eis que hoje sou da idade de 85 anos. 85 anos. Quer saber de uma coisa? Se fosse nos dias de hoje, alguns diriam assim, olha, eu recebi uma promessa aos 40, estava na flor da idade. 85 agora? Deus demorou tanto tempo para me abençoar, não interessa se Ele demorou, abençoou? Então louvado seja Deus, acabou. Uma mulher quando vai dar à luz sente dores, irmãos? Eu não ouvi. Só as irmãs que podem falar, né? Os irmãos aqui não vão saber de nada, né? Sente dor? Sim. Mas a hora que você vê o teu filho do teu lado ali, né? Você esquece a gravidade da dor, o grau da dor. Você vai lembrar que você teve dor, como todas vocês aqui que tiveram, lembram-se que tiveram dor, mas não se lembram mais da gravidade da dor, porque a beleza de ter o teu filho, de ser abençoado, recebendo um filho, mata tudo aquilo de ruim que você passou lá para trás. Assim é a bênção de Deus. Assim é a bênção de Deus. Amém, Jesus? Então não pare. Tem irmão que vai, eu olho isso aqui, irmãos, eu comentava hoje de manhã, que uns 10 dias atrás, é mais ou menos isso, eu não sei bem não, mas é mais ou menos isso. Eu estava lá no meu momento de oração com Deus, e aquele dia eu estava meio chateado, pastor. Não, eu não estava meio, irmãos, eu estava inteiro. Eu estava chateado do alto da cabeça à planta dos pés, dos órgãos externos aos internos e dos internos aos externos. E eu não sei quantos bilhões de células é formado o meu corpo, porque eu esqueci para te falar o número exato agora, tá? Mas cada célula minha também estava nesse processo, estava invocada. E o que eu fiz? Eu fui lá dar uma questionada em Deus. Pastor, mas o senhor está errado. Não, não estou errado. Eu tenho coisas que eu preciso saber. E isso, eu não estou ofendendo a Deus. Eu questionei, eu fui orar, Deus por quê? Deus não sei o quê. Deus quer. Sabe aquela ladainha da gente, aquela coisa retardada da gente, bem para te falar o português claro. E eu, depois disso tudo, que agora que eu entendo, eu acho que Deus deve ter olhado lá do céu, não tenho nenhuma evidência clara para te falar, mas eu penso dessa forma, deve ter olhado e falado, não, eu não vou te responder nada agora. Sabe por que eu não vou responder? Porque você está invocado, você está triste, você está chateado, você está aí com a dor aí dentro do seu peito doendo, o pastor, o senhor estava tendo o princípio de infarto? Não estava tendo nada disso, irmão. É aquela dor, aquela tristeza, aquela coisa ruim que a gente sente. E eu estava orando, irmãos, e buscando a Deus. Eu acho que Deus falou, eu não vou te responder, porque você está desse jeito e não vai resolver eu te responder agora. Na hora certa eu vou te responder. Tá bom, passou aí uns dias atrás, eu estou lendo isso aqui. A hora que eu li o versículo 10, adivinha você qual foi a primeira coisa que Deus me fez lembrar? A ladainha do pastor. O meu questionamento a ele. E aí, você tem que ler, engolir seco, envergonhado, e depois chegar para Deus, Deus, eu vou orar tudo de novo. Sabe aquela oração lá atrás? Deus, dá para passar uma borrachinha nela? Dá para pagar aquilo ali, Senhor? O Senhor me perdoa. Não me trate segundo aquilo que sou, mas segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque a hora que eu não tiver mais a tua misericórdia, acabou minha vida. Esquece, Deus, deixa para lá. Deixa para lá. Deus, eu estou que nem a tsunamita, tudo me vai bem, Senhor. Tudo me vai bem. Esquece tudo que eu falei para o Senhor. Apaga, Deus, apaga. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor pode fazer, porque aquele dia
talvez eu tenha errado de ter questionado o Senhor, e quando eu peço perdão ao Senhor com arrependimento no coração, a Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento. Então larga lá, Deus, deixa isso para lá, esquece tudo, tudo me vai bem, louvado seja o teu nome. Amém, Jesus? O Caleb me envergonhou, irmãos. Eu estou falando por mim. Eu estou usando eu mesmo como exemplo para você. Eu fiquei envergonhado. Porque se eu acho que eu tenho, sei lá, propósito, compromisso, a hora que eu leio isso aqui, eu falo, Deus, eu não tenho propósito. Eu descobri que eu não tenho compromisso com o Senhor. Eu não devo ter nada. Porque em comparação a isso aqui, não é nada. Quer dizer, um cara recebe uma promessa aos 40 anos, passa-se 45 anos e ele não diz uma única palavra sequer para Deus. E aos 85 anos, Deus cumpre a promessa na vida dele. Meu irmão, Deus sempre vai cumprir a promessa dele na nossa vida. Amém, Jesus? Vai lá ver o que aconteceu, Fernando. Deus sempre vai cumprir a promessa dele na nossa vida. Digam graças a Deus. Sempre o Espírito Santo vai cumprir o desejo, a vontade, o plano, o propósito dele sobre cada um de nós. Amém, Jesus? É assim que o Espírito Santo age. E aí, depois dos 45 anos, esperando com 85, o que ele faz? Ó Deus, eu não quero porque eu já estou idoso, eu já estou velho, eu já estou com o pé na cova, estou com o dedão na cova. Olha o versículo 11. E ainda hoje, estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. E aí, meu irmão? Como é que fica a minha vida e a sua vida? Ele disse, olha, e tem mais. Estou com 85 agora. A minha força hoje é igual àquela do passado, tanto física quanto espiritualmente. Eu estou apto para tomar posse dessas montanhas todas aqui, de toda essa terra de Hebrom, certo? E eu estou muito bom para ir, para sair, para entrar, para subir morro, para descer morro, para plantar, para colher, para tirar, para guerrear, para tudo. Porque o Senhor tem me fortalecido. Propósito, irmãos. Quando se tem propósito, você caminha entre os grandes. Quando se tem propósito, guarda isso no teu coração, você caminha entre os grandes. É uma questão de tempo, mais nada. Ah, mas está demorando, pastor. Ele falou quanto tempo ele iria demorar? Ele te deu dia? Ele falou para você 7 dias? Se ele falou 7 dias, 7 dias ele cumpre. Se ele falou em 7.000 anos, 7.000 anos ele cumpre. Mas daqui 7, ele falou 7.000 anos, mas daqui 7.000 anos eu não vou existir. Mas se ele te prometer daqui a 7.000 anos, ele vai te conservar em vida 7.000 anos, até que a promessa se cumpra na tua vida em nome de Jesus. Então espera mais um pouco. Você não está perdendo por esperar. Por andar com um propósito no seu coração, perante o Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Não saia, não desista. Ah, pastor, mas hoje eu estou, sabe, como é que eu estou? Então, eu também estou, irmão, todo mundo está, todo mundo tem um momento de boberite na vida, né? Boberite aguda, não é verdade? Tudo que é it já é meio agudo mesmo, né? Então, o ser humano tem. Mas aí você lê um negócio desse, você fala, Senhor, e agora? E como é que faz a minha vida? Então, naquilo que você tem orado, naquilo que você tem buscado, continue orando.
Recebeu? Recebeu, acabou. Não recebeu? Continue orando. Porque às vezes você está plantando, mais uma vez eu vou te alertar disso, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. Porque a Bíblia Sagrada diz que a geração de um justo será poderosa. É propósito. É propósito. Isso aqui é propósito. Esperei quanto tempo? Alguém deve ter falado lá, né, comentado, porque tem sempre uns que comentam, né? Pô, você viu lá, mano? 45 anos o Caleb esperou, mano, e não desistiu. Hã? O outro deve ter falado, rapaz, eu preciso aprender com esse homem, porque passou 2 anos, eu já estava jogando pedra nas paredes, pô, tanta raiva. O cara esperou 45 anos, nunca chegou para Deus e falou nada. Olha o Daniel aí, irmãos. Tu, porém, faça o quê? Vai até o fim. Vai até o fim, irmãos. Ah, pastor, mas quando vai ser esse fim? O fim é quando Deus estiver lá no céu com aquela, sabe aquela senhazinha que você tem, que só Ele conhece o número? Sabe ou não sabe? Você não sabe disso? Então, para os que não são avisados ainda, eu vou te falar. Existe uma senhazinha com um número que só Deus conhece. É o teu número, que a hora que bater aquele número, acabou. Tchau. Você vai. Amém, Jesus? Esse vai ser o teu fim. Mas enquanto você estiver aqui, continue caminhando. Vai se levantar, vai ter não sei o quê, vai perturbar, vai, mas continue até o fim. 45 anos. Quantas vezes esse homem deve ter sido tentado a desanimar, irmãos? Fala para mim. Não tem na Bíblia, não tem na Bíblia Sagrada não tem, certo? Mas ele era humano como eu, como você. Quantas vezes ele permaneceu? Quantas vezes algum indecente daquela época, porque indecente, essa praga existe em todas as épocas, concorda comigo? Deve ter apontado o dedo para ele e falado, e aí, recebeu a promessa e ninguém te deu nada? Manezão. Mas ele permaneceu fiel, ele continuou. E quando você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. Deus é fiel a você. Amém, Jesus? Pastor, olha, eu e a Wanda, essa semana, já tem um tempo, né? Estávamos orientando uma senhora, uma jovem senhora, casada com um único filho. Ela não é daqui de São Paulo, ela mora no interior. E aonde ela mora, eu já passei por lá como pastor. E ela teve um problema muito sério no casamento, o marido perdeu o juízo e um monte de coisa. E você sabe assim, ó, ela que moça criada em berço evangélico, pai e mãe de Jesus, nasceu dentro da igreja. Não é que nasceu dentro da, mãe deu a luz dentro da igreja, né? Mas é assim, foi criada dentro da igreja. Não, porque às vezes o irmão fala, nossa, mas foi dentro da igreja, né? Se nasceu na graça, como é que chama? Graciane. Sei lá como é que chama, moça. Aí essa moça, tá, beleza, o marido entrou lá um cisco demoníaco na cabeça, o cara larga, era obreiro, mas ele era um pastor auxiliar que me ajudava. Ele não era filiado à igreja, mas ele era voluntário, e ele me ajudava, irmãos, ele me ajudava. Entra o cisco do capeta, e aí o cara faz besteira, e não sei o quê, né? É aquela história de sempre que a gente já conhece, né? Essa mulher aqui está feia, essa aqui está linda, ele continua sempre bonito, ela é feia, né?
Ah, mas ela ficou velha. Ele está novo, ele se renova todos os dias, ela envelhece. Ah, mas ela está gorda. Ele parece um fiotão de sapo, um girino. Barrigudo, parece uma azeitona espetada num palito. E está falando da mulher. Bom, mas enfim, foi lá e fez o que não deveria fazer. Sai da presença. E aí ela comentou com a Wanda outro dia e disse: Dona Wanda, é o seguinte, eu não sei e tal, e aquela coisa toda, e o cara está aí muito bem. Ninguém está bem fora da presença de Deus. A Wanda falou: aguenta aí, você vai ver o que vai acontecer. Não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja do ímpio. Se eu não me engano, irmãos, para mim não te falar besteira, eu não vou nem arriscar aqui, também não precisa nem ir atrás, depois eu vejo isso aí, eu falo, se eu não me engano é o Salmo 73 de Aleph, Azab, eu não lembro, mas que ele fala, certo? Ele chega a falar que ele quase, por um fio, ele abandonou tudo, por causa do ímpio, porque ele via ele naquela condição, o ímpio crescendo, indo para frente, e ele naquela condição sendo fiel a Deus, até que Deus vai e reverte o quadro. Quando foi essa semana, ela manda um recado para a Wanda. Cadê o cara? Estava alcoolizado, certo? Polícia para o sujeito, encontra uma arma, e adivinha onde ele está agora? Aonde? Foi em cana. E aí? Está bem? Tu, porém, o que é a igreja mesmo? Vai até o fim, meu irmão. Não desanime, não. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Vai ter. Jesus nunca prometeu para mim e para você mar de rosa. Vai lá na igreja, lá, entra numa igreja evangélica, lá, tua vida vai dar. Você nunca mais vai ter, não. Ele disse: você vai ter. E aí é que vai ter mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que antes de Jesus tinha só um problema, só um, tinha outro. Só tinha um. Mas nada resolvia aquela miséria. Depois que eu entrei para o reino de Deus, que eu passei, que eu assumi a Jesus, que eu tomei o compromisso, eu passei de um problema a 1 milhão de problemas, irmãos. Pastor, mas então o que resolve? Resolve, porque antes eu tinha só um e não tinha solução. Hoje eu tenho 1 milhão, mas para cada um desse 1 milhão, eu tenho 100 milhões de solução. Então continue, meu irmão. Põe o propósito no coração. Eu vou andar com Jesus. E não saia disso por nada. Você vai ser tentado, você vai ser convidado, você vai ser às vezes até arrastado para aquilo. Não saia. Não saia. Mas aquilo que a pessoa lá está fazendo, ninguém está vendo, ninguém está vendo. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não precisa, mas ninguém mais vê. Acabou, ninguém mais vê. Não saia. Amém, Jesus? Vai ter momentos que você vai se sentir: Jesus, me fortaleça, me ajude, eu vou até o fim. Pega esse versículo aí de Daniel, grifa ele na sua Bíblia, grifa, passa, como é que chama esse negócio aí? Marca texto, passa batom, passa lápis, pega aí o carvão que você trouxe, risca na Bíblia, mas deixa isso guardado com você. Tu, porém, vai até o fim. Senhor, está tendo, não interessa o que está tendo, vai até o fim. Senhor, mas o capeta se levantou, não interessa se ele se levantou, continua até o fim. Senhor, se ele mandou você ir até o fim, não interessa o que vai levantar, o que levantar, ele mesmo vai lá e derruba para você. Tenha propósito, irmãos. Tenha propósito no seu coração. Ninguém vive sem essa palavra propósito. Já te falei, trabalho, fonte de renda. Por exemplo, se você não tem propósito,
de servir a Deus, você estaria aqui hoje? Sim ou não? Não, não estaria não, irmão. Você trabalha a semana toda, é uma correria. Essa semana que passou, eu basicamente vim a semana inteirinha em São Paulo, a semana inteira, até os dias que eu não precisaria vir, eu vim em São Paulo. Meu Deus do céu, vir em São Paulo não é nada. E o trânsito, irmãos? E o trânsito? Hoje, de manhã, eu até pedi para o Fernando entrar, falei com o Larry, meu irmão, Jesus me ajuda, eu saí da minha casa às 6h30. Você sabe que horas que eu cheguei aqui na igreja? 9, e que horas que era, banda? 9h20, mais ou menos. Marginal Tietê travado, parado, não ia para frente, não ia para trás, não ia para os lados, se tivesse um bueiro para entrar com o carro lá dentro, eu teria vindo pelas galerias, aqui não tinha jeito, travou, parou, desde lá de perto do Cebolão, meu irmão, até quase aqui na Tuiuti, aqui, tudo parado. Ah, por quê? Alguém resolveu correr. Meu Deus, mas você tem que correr no dia que eu vou fazer minha reunião. Jesus amado, fecharam todas as laterais, principalmente naquela área do Bom Retiro, irmãos. Travou tudo, acabou. Não tinha saída lateral da marginal, não tinha. Teve uma hora que o Gabriel até estava dirigindo o carro, estava em alta velocidade na marginal. Falei, rapaz, você vai tomar uma multa, pô. Se a polícia parar, vou olhar no velocímetro, ele estava a 10 por hora, mano, correndo barbaridade. Falei, anda mais devagar, moleque. Cabeçudo. Né? De tão violento que ele estava no trânsito, aquela coisa, cortando todo mundo a 10 por hora. Eu falei, eu não chego na igreja hoje, pelo amor de Deus. Né? Você vai ter? Vai. Mas continue até o fim. Amém, Jesus? Continue. Você está cansado, você trabalhou, né? Hoje seria muito bom você estar na sua casa uma hora dessa, já jantou, né? Comendo lá uma sobremesa boa, não é verdade? Pois é, mas você está aqui porque você tem propósito. Se você não tem propósito, você vai orar, irmãos? Sim ou não? Não vai, não vai. Você não vai orar. A pessoa que não tem propósito, quando bate o desejo de orar no coração dela, ela fala para ela mesma, eu oro depois. E sabe quando é esse depois? Nunca, porque ele passa. Deus estava te chamando aquela hora para você falar com ele, que ele precisava ouvir o que você tinha para falar para ele. E você não falou, você perdeu. Se você não tem propósito, você vai ler Bíblia? Vai? Eu sei que tem muita gente que não gosta disso que eu vou falar, mas eu falo só por causa daqueles que não gostam. O que você acha que é melhor? Assistir um filme ali na Apple TV, na Netflix ou ler Bíblia? Ah, pastor, ler Bíblia é muito melhor. Você vai falar isso para mim? Principalmente para quem não tem o hábito. Se a pessoa tem um hábito como eu tenho, como você tem, é outra história. Mas se não tem o hábito, por exemplo, ela cai num livro de crônicas, você sabe o que ela vai fazer? Ela vai chegar para o pastor dela e falar, pastor, dá para pular esse livro aqui? Porque eu não estou entendendo nada. Isso aqui é quem é descendente de quem, da família de quem, que nasceu aonde, que foi para onde, que descende não sei de quem, chega uma hora que deu nó na massa encefálica. Mas se você tem propósito, você vai orar. Se você não tem propósito com Deus, você pegaria um envelopinho desse aqui para trazer a sua oferta? Não, pastor, espera aí um pouquinho. Aí agora o senhor não entendeu. A questão não é ter propósito, a questão é não ter o dinheiro para trazer. Mas Deus, quando Ele te chamou, Ele não te perguntou se você tem ou deixa de ter. Ele apenas te convidou.
Você sabia disso? Ele apenas te convidou. E você botou um monte de obstáculos, não tem? Pastor, de onde que eu vou arrumar? Mas se eu soubesse de onde você vai arrumar, você sabe o que eu faria? Eu daria um envelopinho para todo mundo e diria para você, ó, vai lá, que lá você consegue. Pronto, estaria resolvido o problema da igreja. Milagre não depende de mim, irmãos. Milagre não depende de você, milagre depende de Deus. A pessoa que não tem propósito, ela dá dízimo na igreja, irmãos? Sim ou não, igreja? Não. Aí vai falar, não, eu vou dar isso aqui de dízimo, espera um pouquinho, esse valor aqui, eu pagaria essa prestação aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar na mão? Eu vou levar na casa de Deus e vou me arrebentar aqui? Tudo que você faz para Deus, Deus te devolve. Você nunca vai ficar na tua mão. Se você não tem propósito, você vai evangelizar alguém? Você vai falar de Jesus para alguém? Ah, não, o problema é dele, eu já fui na igreja, eu estou buscando a Deus, vai lá na igreja e busca a Deus também. Não, mas se você tem propósito, você vai investir na vida daquela pessoa, você vai pregar para ela, toda oportunidade que você tiver, você vai falar de Jesus para ela. Amém, Jesus? Se você tem propósito, você vai chegar para aquela pessoa e vai falar, olha, você quer que eu ore por você? Eu vou orar por você, não preciso orar aqui agora onde nós estamos não, ou é no trabalho, é na rua, sei lá onde for, eu levo o teu nome, eu oro por você lá na minha casa, mas acredite, Deus vai te abençoar, isso é propósito. Se a pessoa não tem o propósito, ela não vai, irmãos, ela não vai. Você serve a quem? Vamos falar o nome do filho. Não entenderam? Eu vou fazer um curso de línguas, irmãos. Eu preciso entrar lá no Kumon, onde a Nildinha está aprendendo matemática, eu vou aprender português, regrinhas. Você está servindo a quem? Jesus. Você conhece Jesus? Já viu ele fisicamente? Sim ou não? Como é que ele é? Qual é a altura dele? Qual é a estatura dele? O zoinho dele é verdinho, que nem o meu, assim, irmãos? Hã? Não, porque tem uns quadros aí que eu fico na dúvida. Um é azul, outro é verde. Eu falo, mas qual que é o verdadeiro aí, né? Tem nenhum verdadeiro, irmão. Hã? Aquele cabelo chapado que neles pintam, assim, parece até que usam uma chapa boa. Essas que mulheres usam, sai até fumacinha do cabelo. Será que ele era assim? Branquinho, daquela pele bonitinha, não tinha nenhuma sardinhazinha, nem uma pintinha, nada. Hein? Ah, pastor, pouco me interessa em saber, o importante é o que eu sinto. Pois é, isso é propósito. Porque eu não quero nem saber se ele era alto, baixo, feio, bonito, fortão, bombado, de academia, marombão, se ele não era, se ele tinha cabelo escorrido, olho verde, azul, sei lá se o olho dele era caramelo, preto, não me interessa. O importante é que eu sinto dele, eu pus um propósito em continuar servindo a ele, e eu vou continuar servindo a ele. E pelo que diz Isaías, a aparência dele era como a raiz de uma árvore seca. Bonito? Você pega uma árvore seca, dá uma olhada na raiz dela, é a coisa mais linda do mundo, né? Pois é, eu acho que no dia do juízo final muita gente vai quebrar a cara, irmãos. Continue no seu propósito. Essa aqui é a palavra de Deus hoje para você. Eu paro hoje aqui com você, mas continuo domingo que vem no Josué, capítulo de número 14, e depois no versículo 12 em diante, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Só lembrando, eu pergunto e você responde. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, o que, igreja? Continue até o fim, irmãos. O desejo de Deus é que você não pare, é que você continue até o fim. Digam graças a Deus. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Pai amado, aqui estamos diante de Ti nesse momento e eu quero Te agradecer. Agradecer ao Senhor e dizer obrigado pela palavra, pela direção.
Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui abençoando o teu povo. Pai, nós temos esse objetivo de continuarmos com o Senhor até o fim. E eu tenho a certeza, Deus, que o Senhor, como disse um irmão ontem, até aqui nos ajudou o Senhor, mas com certeza continuará nos ajudando, nos fortalecendo, nos protegendo e nos abençoando. Pai, que esse propósito de servir ao Senhor, de estar diante de Ti, de obedecer, de cumprir a Tua vontade, de cumprir a Tua palavra, sempre, Senhor, esteja bem claro em nossos corações. Pai, eu coloco todos em Tuas mãos e na certeza da Tua